Barros, um ícone da nossa cultura. O cantor e compositor paraibano morreu em decorrência do mal de Parkinson, uma doença degenerativa que infelizmente não tem cura. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre essa doença. Você sabia, por exemplo, que o tremor não é o único sintoma do mal de Parkinson e que um marca-passo pode trazer qualidade de vida para o paciente? Pois é, o João Tiago é quem vai trazer essas informações. Na tela! Nesta sexta-feira, nós chamamos a atenção para o Dia de Conscientização sobre o Parkinson, essa doença que atinge 1% da população mundial acima dos 65 anos. Muita gente enfrenta esse desafio que é o Parkinson, que acaba tirando muito da autonomia das pessoas, mas é uma doença que precisa ser mais conhecida e também é necessário saber. Já se está combatendo ela, a ciência busca por soluções e é sobre isso que a gente vai conversar com o Dr. Emerson Magno, que é neurocirurgião funcional, especialista em Parkinson. Dr. Emerson, muito obrigado por conversar com a gente. Primeiro, eu queria que a gente pudesse entender de uma forma breve o que é o Parkinson, o que é essa doença que atinge tanta gente, mas que a gente não conhece tão bem. Sim, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa em que você tem a perda de uma região cerebral que produz a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que, entre outras funções, ele consegue deixar o movimento de forma harmônica. Então, quem sofre com essa doença, que infelizmente a causa ela não é totalmente compreendida, começa a ter sintomas. A gente conhece muito o Parkinson pelo tremor, né? É um dos sintomas mais visíveis da doença, mas não é o sintoma mais comum, inclusive. Então, quem tem a doença de Parkinson costuma ter lentificação dos movimentos, costuma ter rigidez nas articulações, alteração da marcha, alteração do sono, muitas vezes perda do olfato. Então, é uma doença complexa que não está totalmente compreendida. Há uma busca por soluções no enfrentamento dessa doença, né? Sim, a ciência pesquisa bastante, tanto a causa quanto em busca também de novos tratamentos para a doença. A gente tem hoje à disposição diversas terapias, desde terapias medicamentosas, com alguns remédios que tentam justamente suprir aquela substância que foi perdida no cérebro das pessoas que têm a doença de Parkinson, mas também terapias cirúrgicas para aqueles pacientes que já não respondem bem à medicação ou então que têm alguns efeitos colaterais do uso da própria medicação. Dentro dessas inovações, uma das que a gente estava até conversando um pouco aqui antes, era justamente essa cirurgia que implanta um marca-passo cerebral, né, doutor? Sim, o marca-passo cerebral, que a gente costuma utilizar o termo DBS, né, que é a sigla de estimulação cerebral profunda em inglês, é uma cirurgia que justamente para aqueles pacientes que já não têm aquele efeito adequado com as medicações, ou tem alguns sintomas, principalmente o tremor, que não responde bem à medicação, ele pode ter uma indicação. Então, normalmente, quando a gente vai indicar a cirurgia, o paciente passa por toda uma avaliação médica, neurológica, e se houver uma resposta a esses testes, ele pode beneficiar da cirurgia. A cirurgia, para ficar bem claro, ela não cura a doença de Parkinson, que ainda, infelizmente, é uma doença incurável, mas ela pode devolver qualidade de vida para os pacientes que já sofrem com esse problema.